Hoje está ao lado do prefeito Paulo Serra, aqui em Santo André, para falar de um tema tão importante que de fato transforma a vida das pessoas, cidade inteligente. Eu costumo dizer que a melhor definição de cidade inteligente é dividir a palavra inteligente em duas e focar na palavra gente. É como implementar políticas públicas para transformar a vida das pessoas para melhor, para cuidar melhor da nossa gente. Claro que as ferramentas tecnológicas, a inovação, são fundamentais. Hoje a gente não vive na nossa casa sem a tecnologia, sem a inovação. Nas prefeituras, na cidade, no estado, não poderia ser diferente. Então, um encontro como esse ressalta as iniciativas, é uma grande troca de experiência. E nós, do governo do estado, fazemos questão de estar presente aqui, seja eu que participo hoje aqui desse encontro, Desenvolve São Paulo, que é o nosso banco de fomento, também com linhas de crédito especiais, e as iniciativas do governo do estado. Eu citei algumas aqui, como a transferência eletrônica de veículos, sem a necessidade agora de precisar ir para o cartório, reconhecer firma quando você fala de CPF para CPF. Também o convênio com o GovBR, é um aplicativo do governo federal, facilita muito a vida das pessoas, e hoje o governo do estado tem os seus serviços também através do GovBR. Também o sistema Cortex, que é um sistema de segurança importante para o estado. Logo no primeiro mês o governador Tarcísio assinou esse convênio com o Cortex, trazendo informações sobre procurados de todo o Brasil, para que seja integrado nos nossos sistemas de inteligência. Então, incentivar essas iniciativas da cidade é transformar a vida das pessoas e, consequentemente, prestar melhores serviços no estado de São Paulo. Essa é a nossa missão, por isso a importância do estado de São Paulo presente no encontro de hoje. Um dos focos é justamente o Desenvolve São Paulo, uma linha de crédito para cidades inteligentes, uma linha especial que, na verdade, está sendo feita ainda, porque a maioria das contratações hoje nos municípios é feita com serviços. E existe uma dificuldade em qualquer banco privado que você for acessar, não existe recursos para serviços, apenas para aquisição de produtos. Então Desenvolve está com essa encomenda, até o meio do ano eles devem criar uma linha específica, apesar da gente ter já uma linha de inovação para aquisição de equipamentos, para que a gente possa transformar cidades em cidades digitais, para desburocratização. Já existe também essa linha disponível. Também a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fazendo um grande levantamento, na verdade, no DNA de cada região. Nosso secretário Jorge Lima, que visita as várias regiões do estado de São Paulo, o Tecnocidades, e também ajudar as cidades para que elas possam cumprir os marcos legais do 5G. Então nós avançamos muito em relação ao Tecnocidades, garantindo a ligação 5G. Para isso tem que ter uma mudança jurídica, e o estado tem apoiado os municípios nesse sentido. Avançamos muito, nós tínhamos por volta de 100 cidades que tinham aderido a essa nova forma de lei para que a gente pudesse trazer o 5G. Hoje já são mais de 400 cidades que aderiram ao Tecnocidades, uma série de iniciativas com esse objetivo. Claro, a nossa participação aqui e também encontros que o governo do estado já fez e continuará fazendo ao longo desses anos, justamente debatendo e discutindo as vantagens da tecnologia e da inovação na prestação de serviços. É natural que isso aconteça. Infelizmente, a gente vive muita insegurança jurídica no nosso país, mas são etapas que têm que ser cumpridas e a gente sabe muito bem disso. O país ideal seria aquele país onde as práticas virassem leis. Infelizmente, que a gente tem as leis que tem que virar práticas. Algumas viram, outras não. Tem aquelas leis que pegam, as leis que não pegam. E para nós, inclusive, para falar de inovação e de tecnologia, também é uma grande dificuldade, porque as leis não andam na mesma velocidade da tecnologia. Aí os órgãos de controle, Ministério Público, também o próprio Tribunal de Contas tem que acompanhar essa velocidade para facilitar, inclusive, a vida também dos prefeitos. E em relação às concessões, PPPs, privatizações, não é diferente. Posso citar, por exemplo, para você, o Litoral Sul, a concessão que nós fizemos recentemente, Mogi Dutra, Mogi Bertioga, rodovias do Litoral Sul. Quando era 10h30 da noite do dia anterior ao leilão, a nossa procuradora Inês estava em audiência com o juiz de primeira instância de Mogi das Cruzes, que tinha recebido uma ação para interromper o leilão, lá que aconteceria no dia seguinte às 9 da manhã. A decisão do juiz foi favorável, agora existe uma decisão em primeira instância em relação à Sabesp, claro que será contestada, a gente acha os argumentos dados, se eu não me engano foi o PSOL e o PT, os vereadores do PSOL e o PT que entraram com essa ação, são bastante fracos, e o governo do estado vai mostrar que a Câmara, na verdade, seguiu todos os ritos necessários para aprovação e para que a gente possa levar adiante esse projeto de privatização da Sabesp, cronograma até final desse ano. Operadoras
inclusive para determinados tipos de operação, às vezes é uma troca de mensagem no WhatsApp, e aliás o WhatsApp hoje é usado muito como ferramenta também, de você poder buscar serviços através dele. Tem alguns tipos de operadores que já disponibilizam, vamos dizer assim, o uso sem a utilização de dados, aplicativos de municípios que também, quase com 0800, os dados são pagos pelo próprio município para a utilização desses aplicativos, sem consumir as bandas, né, de aplicativos, e os Wi-Fi gratuitos, que Santo André é um exemplo, né, não só do Wi-Fi gratuito, nós temos aquelas árvores, né, também de carregamento, fotovoltaicas na cidade, então uma série de iniciativas tão importantes. Importante falar da inclusão digital, e a gente viu no governo federal, na pandemia, um dos bons legados da pandemia foi aquela inclusão digital, aquele grande programa da Caixa Econômica Federal no auxílio emergencial, que incluiu milhões de pessoas, né, no sistema bancário, que sequer tinham acesso ao sistema bancário. E ali mostrou que é possível, sim, que a grande massa do Brasil, e claro, no estado de São Paulo não seria diferente, possam ter acesso a esse serviço de forma digital. Mas sempre é importante a gente ter a consciência que tem muita gente que não tem a habilidade necessária, por isso os serviços físicos nunca serão extintos. A gente sempre mantém, e as prefeituras têm ido na mesma direção, e sei que Santo André pratica a mesma questão. Os balcões da prefeitura, os locais de atendimento são fundamentais. Por isso os nossos poupa-tempos, aliás, um grande exemplo também de gestão, de eficiência de gestão, que é o poupa-tempo, feito em gestões anteriores aqui no estado de São Paulo, que tem o atendimento físico e o poupa-tempo digital. A gente tem que ter os dois canais e aos poucos, claro, cada vez mais o canal digital passa a ser preponderante ao invés do canal físico. A questão ideológica atrapalha o país. A gente tem que olhar para serviço, como é que a gente pode prestar melhor. Essa é a nossa missão quando somos eleitos, né, pela população. Então esse tem que ser o foco, a gente tem que deixar de lado as questões ideológicas, focar naquilo que é importante. O estado de São Paulo, se fosse um país, seria a 21ª economia do mundo, mas ainda assim é um estado muito desigual. A gente tem regiões do estado de São Paulo que precisam de muito mais serviços, muito mais geração de emprego, é isso que a gente tem que focar e olhar com atenção. Então eu não tenho dúvida que quando se mistura a questão ideológica com a gestão, a gente acaba prejudicando o cidadão. Então é disso que a gente tem que deixar de lado, e claro, momento de campanha, valores, isso sim a gente tem que colocar, isso tem que sempre deixar claro, existem diferenças, claro, né, naquilo que a gente acredita, como a gente pensa, como a gente faz política, como a gente faz gestão, mas elas não devem ser impedimento para a colaboração entre Estado e cidades, ou entre o governo federal e o governo estadual. Agradecer muito a presença, o prestígio, Feliz, que é um grande amigo, começamos juntos a prefeitar lá em 2016, né, Feliz, na eleição a partir de 2017, e ele hoje é um orgulho muito grande ter o Feliz como vice-governador, a presença dele aqui na nossa cidade, também o prefeito Anderson, o prefeito de Caçapava, tantos outros prefeituras representados aqui, que para nós, né, Gilvan representando a nossa equipe, que para nós era algo muito especial, e São José já estava até na frente de Santo André naquele momento, continua sendo uma grande referência, né? A gente passar de importador apenas de políticas públicas, em especial de Smart Cities, de cidade inteligente, passar a ser exportador, passar a ser uma referência. E nós conseguimos, né? Em 2017 eu estive em Barcelona para conhecer o que as cidades importantes do mundo faziam e trazer para cá. Começamos a implementar, e o ano passado nós fomos convidados como expositores, recebemos um prêmio, inclusive, como uma referência de cidades inteligentes, e hoje a gente recebe esse congresso regional, né, o Santo André como uma cidade sede, que pode agora expor as suas experiências, e como o Felício bem disse, isso melhora a vida das pessoas diretamente. A gente está falando aqui de gente mesmo, né, os banhos inteligentes, a questão da muralha inteligente de segurança, que reduziu 43% o roubo de veículo na cidade, a questão da desburocratização do empreendedor, a informatização na saúde, com o prontuário digital, a iluminação pública inteligente que nós temos aqui, são muitos exemplos que melhora a qualidade de vida, usa o dinheiro público da melhor forma. Então não tenho nenhuma dúvida que a questão de Smart City, de cidades inteligentes, é algo obrigatório hoje para cidades que querem se desenvolver cada vez melhor, sem prejuízo daquelas questões urgentes e tradicionais, como disse o Felício. A gente tem que cuidar da saúde, da educação, do atendimento direto ali, físico, ao morador, à moradora, mas sem dúvida nenhuma que a tecnologia agrega muito, e para nós é motivo de muito orgulho sediar esse congresso. O Rio Grande é uma tragédia sem precedentes, e aí está ligado muito mais às mudanças climáticas, que é um debate que a gente precisa fazer. Eu estive na COP28 convidado pela ONU, né, pela primeira vez abriram para os municípios, e a gente viu o quanto essas mudanças já chegaram, né, Felício? Não há mais como a gente falar que mudança climática vai afetar as próximas gerações. Já estão afetando essa geração, né? Então ali é um fenômeno muito extremo, que
que talvez nem com toda a tecnologia existente embarcada a gente conseguiria evitar a tragédia que agora a gente vai ter o desafio de reconstruir juntamente com o povo gaúcho, com o governador Eduardo Leite. No entanto, sem dúvida nenhuma, que para aqueles fenômenos menos extremos faz diferença. E aqui em Santo André, as estações meteorológicas, os bueiros inteligentes, que são mais de 500, eu não tenho dúvida nenhuma que evitou a prevenção, porque as estações trazem já a mudança do clima, a umidade do ar e tudo que a gente pode prevenir para que as pessoas se preparem, e também a capacidade que a cidade tem, portanto, ser uma cidade mais resiliente de enfrentar essas mudanças, esses eventos climáticos extremos. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que teria, sim, um resultado, mas não com esses fenômenos tão extremos como foram lá no sul. Mas a ferramenta tecnológica veio para ficar e é fundamental para a cidade que a gente quer construir. Vice-governador, do senhor... Vamos para lá, hoje já tem mais de 80 policiais militares, bombeiros ali presentes. Ontem a nossa primeira-dama estava embarcando num avião da Gol, que aliás, agradecendo a Gol também, que cedeu um avião com 17 toneladas de alimentos, logo nos primeiros dias que ela conseguiu essa atuação. Então o governo está mobilizado, nosso governador Tarcísio conversando com o governador Eduardo Leite, quase que diariamente, para saber onde ele pode ajudar mais. Inclusive a Sabesp também, com técnicos, e eu sei que estavam em conversa, não sei se os técnicos já foram para lá, mas nós nos colocamos à disposição também, já que eles têm um problema lá sobre a religação do abastecimento de água também, tão importante para que a vida das pessoas possam pelo menos caminhar para a normalidade naquelas cidades que já têm um nível mais baixo. No momento de campanhas políticas municipais, é que a gente pudesse reproduzir os mesmos apoios que a gente tem lá no governo estadual, né? O nosso grupo de apoio do governo estadual reproduzido em cada cidade, mas na prática isso não acontece. Às vezes a gente tem partidos diferentes, tendo candidatos diferentes nas cidades. A gente tem que entender a realidade de cada cidade, e aí o nosso governador Tarcísio e eu, sempre que for convocado, tenho certeza que vou ter a oportunidade, claro, de fazer campanha por muitas cidades do estado de São Paulo, e em Santo André não será diferente. Mas aí já entra uma questão partidária também, né, que a gente tem que avaliar e analisar em cada caso. Eu pertenço a um partido, o governador a outro partido, a gente pode ter, por exemplo, em cidades, candidatos, sendo dois candidatos distintos, de partidos diferentes, mas uma coisa e uma certeza eu tenho, assim como eu falei lá, é que passou outubro, a eleição acabou, e o nosso foco tem que ser cuidar, claro, das cidades em parceria com os prefeitos, independente de que partido eles sejam. Esse é o nosso foco, o governador Tarcísio sempre determina isso, que a gente tenha esse olhar técnico sobre todas as cidades e possa investir de fato naquilo que é necessário em parceria com os prefeitos. É muito importante essa proximidade e esse diálogo com os prefeitos e prefeitas. Obrigada.